Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos iniciando o dia com uma palavra, uma meditação muito especial. É um texto longo que eu vou ler para a gente entender bem a situação. Na verdade, várias situações. É quando Jesus chega em Gadara. Jesus Cristo, a sua presença santa, o seu poder glorioso, é solução em todos os aspectos da nossa vida. Ele é compassivo, ele é misericordioso e foi uma grande vitória, ou várias vitórias, a visita de Jesus àquele lugar. Marcos, capítulo 5. Nós vamos aprender aqui, nesta palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 17. É um texto longo para a palavra ao amanhecer, mas é necessário. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado e vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. As muitas situações desse texto. Primeiro, o Senhor Jesus faz uma visita a Gadara, e aquele homem possesso, que era louco para todo mundo, para todos ele era louco, mas para Jesus ele era simplesmente um endiabrado, endemoninhado. E os demônios que conhecem, sim, os demônios têm muito conhecimento das coisas de Deus. O demônio só não obedece, o demônio é revoltado.
O demônio, pela sua natureza perversa, ele é contrário a Deus. Mas o demônio sabe as coisas de Deus. E os demônios reconheceram a divindade de Jesus, que ele era filho do Deus Altíssimo. Os demônios também reconheceram a autoridade de Jesus. Não nos expulse daqui, não nos mande para fora desta província. Nos permita entrar nos porcos. E Jesus permitiu. É difícil para nós ocidentais, para qualquer pessoa, pensar que Jesus tenha permitido 2.000 porcos aproximadamente 2.000 porcos. Era um prejuízo tremendo para aquele proprietário. E tem uma explicação. A Gadara era na região de Decápolis, uma região que tinha muita gente estrangeira, muita gente de fora, e tinha quartéis romanos, tinha muita gente. Ali, em Tiberíades, tinha muita gente, muitos romanos, e os romanos eram loucos por porcos. Os romanos comiam porcos e ainda fazia sacrifício com porcos, adivinhava com fígado de porcos. Os romanos tinham as coisas bastante estranhas. E foi um prejuízo muito grande. Quase 2.000 porcos se afogaram no mar. Mas aquele homem que vivia infeliz, que não entrava em casa, que não tinha sossego, a família que deveria estar sempre apavorada quando ele aparecia, se ele viesse, se ele entrasse, mudou tudo na vida daquele homem, na vida daquela família. Porque a presença de Jesus muda realmente a realidade. Tudo mudou. O homem vivia perturbado no meio do mundo, agora estava assentado na presença de Jesus, vestido e liberto, vestido e tranquilo. Todos temeram. Como é que aconteceu? Há quanto tempo aquele homem era dominado por demônios? Há quanto tempo aquele homem sofria? Há quanto tempo a situação dele era aquela? Então, meus amados, a gente aprende muito na palavra de Deus a respeito de temas extraordinários, até os mais complexos. Este é um tema complexo. Então, as pessoas que cuidavam dos porcos foram avisar os donos, os proprietários na cidade. Olha, aconteceu um desastre, os porcos se afogaram todos ao mesmo tempo. E o que foi que aconteceu? Olha, é difícil explicar. Era muito provável que ele não soubesse explicar. Não, Jesus libertou aquele homem diabrado. Era muito difícil eles terem uma resposta, a compreensão daquilo ali. Então eles foram ver. O versículo 15 diz que foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava sentado, estava vestido, coisa rara, ele não se vestia. Ele estava assentado, ele não se sentava, vivia inquieto, correndo, pulando. Ele estava assentado, estava vestido e estava tranquilo, em perfeito juízo. E os outros aqui endoidaram, os outros temeram. Os outros ficaram apavorados. Como é que pode um negócio desse? Eles tiveram um grande prejuízo, um grande sobressalto, uma grande surpresa. Como é que isto aconteceu? O versículo 16 diz: e os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. O endemoniado ficou tranquilo e calmo, literalmente, vestido, assentado e em perfeito juízo. É tanto que ele se oferece para ir com Jesus.
e os porcos tinham perecido, tinham morrido. Então aquelas pessoas, o texto aqui não diz, mas é muito provável que fossem os donos dos porcos, os donos da propriedade, rogaram a Jesus que fosse embora. Sai daqui, nós não queremos ter mais prejuízo, não. Saia daqui. Rogaram-lhe que saísse dos seus termos. Não venha mais na nossa propriedade, não venha mais na nossa cidade, saia daqui, por favor. Então, o que a gente aprende com isso aqui, meus amados irmãos, é questões de prioridade, a misericórdia de Deus e a importância do ser humano. Mais vale um homem, mais vale uma pessoa do que milhares de porcos, milhares de outros animais. Isto na visão de Deus. Na visão de quem cria porcos, é melhor sua manada de porcos do que o bem-estar de uma pessoa, claro. Nós não podemos esquecer de que muitas vezes nós vivemos cada situação de egoísmo, cada situação de avareza, nós vivemos isto, infelizmente. Infelizmente. Eu estava vendo um programa e tal, e o sujeito perguntou ao outro, o que é que eu ganho com isto? Eram descrentes e tal. E eu fiquei pensando, nessa pergunta a gente está ouvindo muito nas igrejas. A gente está ouvindo muita coisa parecida com isso em relação às coisas de Deus, porque muitos estão com uma visão de terra tão grande que não tem mais condição de avistar o céu. Então, qual a importância para nosso Senhor Jesus Cristo? Um homem endiabrado para ser liberto ou 2.000 porcos? Pois é, o dono dos porcos certamente preferia seus porcos, mas o dono da vida prefere salvar a vida. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos ajudar e nos dar compreensão dos valores espirituais, as coisas de Deus, a importância do ser humano e o poder de Jesus Cristo. Numa única visita de Jesus Cristo, não sabemos, não tem registro se ele tinha ido antes e nem tem registro se ele foi depois em Gadara. Mas numa única visita registrada de nosso Senhor Jesus Cristo naquele lugar, foi realmente uma grande bênção. E o homem queria, se ofereceu para ir com Jesus. Se ofereceu. Ele queria ir com Jesus. Aqui no versículo 18, a continuação. Entrando ele no barco, Jesus, para voltar, rogava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Maravilha. Mas o Senhor Jesus disse, não, faça o seguinte, vá para casa, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus fez por você, o Senhor te fez, e como tivera misericórdia de ti. Então, meus amados, é a misericórdia de Deus por nós, em nossas vidas e em todos os casos. Aqui, numa única visita, muitas soluções, muita bênção. Vamos orar ao nosso Senhor, pedir a graça do nosso Deus. Hoje nós vamos suplicar a graça do nosso Senhor pelos nossos irmãos que estão enfermos, diagnósticos complicados, diagnósticos preocupantes, alguns que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, outros que ainda estão aguardando os resultados. Vamos orar pelos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela tua palavra, pela leitura e exposição da tua palavra, Senhor, que cada crente receba a graça, que cada crente sinta, Senhor, a tua presença, que cada um, meu Senhor, busque ter a compreensão dos valores espirituais. Deus Todo-Poderoso e fiel, Senhor da glória, nos perdoa toda ofensa,
nos livra de todo mal, nos guarda a cada dia e nos dá, Senhor, a graça para perseverar. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.